vou dando a aula, e daí quando eu vejo, eu falo, puta, não comecei a gravar. Então, essa é a primeira coisa que eu vou pedir para vocês. Me lembrem da gravação. Tá, pode deixar. Segunda coisa que eu vou pedir para vocês, pelo menos nessa aula, eu não peço mais, mas vamos, queria ver o rosto de vocês, queria conhecer vocês hoje. Mas estou em boas condições. Vai por mim, professor. Olha só esse shape, garanto que não é pior que isso. Vai por mim. Eu tô atolada no processo aqui de 300 e tal lá. Eu tô perdidaça. Vai por mim. Não estou em boas Então, condições. Fica para a próxima aula, prometo. tá certo, você eu deixo para a próxima aula. Então vamos fazer o seguinte, já que aqui eu estou vendo o Nelson, o Ricardo, acho que Estou aqui, professor. e a Heloísa. O Ricardo. Né, vocês eu já tô vendo. Eu acho que o Ricardo e o Nelson eu lembro de ter visto já nos corredores da faculdade. É É provável. um rosto conhecido. Mas vamos fazer assim: quem não mostrar o rosto hoje, mostra na próxima aula. Passa Né? tomar banho, passa perfume e se Boa mostra. noite, professor. E aí, Xará? Boa noite, tudo Boa bem? noite, professor. Oi, André. Boa Karina, noite. Exatamente, a Heloísa falou certo. Tem que passar perfume para aparecer na próxima aula. saudade do povo, professor. Boa noite aí, turma. Boa noite. Vamos lá que tá Saudade de uma acabando. aglomeração, né, Lô? Boa noite. Saudade de uma aglomeração, de um café. Ah, do café, da bagunça boa, das boas risadas. Vocês fazem falta. Faz mesmo. Então, já que a gente está longe, pelo menos vamos falar um boa noite para todo mundo aqui, inclusive para mim, que eu gosto de ouvir esse boa noite. Boa noite, professor. Vai lá, pessoal, pode todo mundo ligar o microfone aí para falar boa noite. Boa noite. Boa noite. Andrezinho, querido. Oba, tudo bem? Ó, a Patrícia não falou, a Camila não falou. Tem um Boa monte de noite, gente que não falou. professor. Boa noite. Estou dando banho na minha filha. Cuidado, Camila, que ela vai dar banho em você, hein? Tá quase. Olha, Tinha professor, outra. eu acho que se o senhor der um pontinho aí, vai ter um monte de boa noite. Opa. É O uma Nelson, boa, né? você já tá querendo fazer gambiarra aí, né? Que é isso, Não, né? já vamos São setar a Paulino? expectativa na primeira aula, entendeu? Nelson é São Paulino? Que brigou com ele. Infelizmente, Fala que o não, Palmeiras. Imagina. Pô, se fosse São Paulino, já ia ganhar um ponto. Não, mas como palmeirense, eu vou ganhar 2, professor. Aliás, o que que deu? Um pode tirar dos corintianos, viu? Pode tirar dos corintianos aí um. Não vem com essa conversa, não, hein? Nelson, ai, viu? Então, Cadê a pessoal, Adilene? vamos lá. Vai aqui. Deixa eu- Não fale dos deixa eu- Corinthians, Nelson. A Dicleia tá falando aqui tá falando que é corintiana, mas a cor dela é verde aqui. É verdade. Ai, professor, Eu sempre infelizmente. digo isso. É paz e amor. Exatamente. Pessoal, deixa eu me apresentar. Como vocês já devem saber, meu nome é André Lozano. Eu vou estar aí com vocês durante esse semestre, ainda que não presencialmente, mas estaremos juntos, caminhando aí lado a lado no curso de prática penal. Eu sou advogado criminalista. Muito bom. Para mim, bandido bom não é bandido morto, né? Afinal, morto não paga honorários. Ah, verdade, professor, bem lembrado. Então, e eu só defendo inocente. Bacana. Até que se prove o contrário, claro. A gente prova que é inocente, Gleice. E vocês vão aprender também. Depende. Então, a gente está aqui. Mas é bom eu falar que eu sou advogado, que eu sou, participo de diversos grupos de defesa dos direitos humanos. Uma coisa que eu não minto para ninguém, que eu
faço questão de falar, eu sou de esquerda, mas respeito todo o posicionamento, tá certo? O diálogo acho que é muito importante. É, se não concordarem comigo, não tem problema nenhum, é até bom que discordem, mas é importante discordar com argumento. Então, isso é bem importante. Pode achar o que for diferente de mim, não tem problema, e pode falar para mim também, mas tragam argumentos. Tá. Não vale falar porque, mas imagina se fosse com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha. Se fosse com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha filha, eu faria de tudo para matar o sujeito. É por isso que existe o direito penal, é por isso que existe o Estado. Porque se cada um fosse fazer com o outro o que quisesse, a gente ia viver na barbárie. O Estado existe para racionalizar tudo isso. E o Estado ele precisa ser ético. Se o Estado não é ético e também não é racional, para que a gente precisa de Estado? É melhor abolir o Estado e daí vamos matar geral. E daí a gente resolve tudo na lei do mais forte. Então, se alguém pergunta, se alguém algum dia perguntar, e se fosse minha irmã, minha mãe ou minha filha, minha esposa, vocês já sabem a resposta. Eu iria torturar e matar com requintes de crueldade. Mas o Estado existe para que eu não possa fazer isso. Né? Para que ele, sim, exerça o jus puniendi de forma adequada e que, se eu fizer isso, se eu matar sob tortura, que eu seja condenado por homicídio qualificado, ou se não, privilegiado por relevante valor social, relevante valor moral. Né? Daí, quem vai decidir isso aí é o júri. Tá certo? Perfeito. Então, mas eu faço questão de falar isso por quê? Porque o direito, ele também é ideologia. E como o direito é ideologia, muitas das coisas que eu entendo, que eu acredito dentro do direito como sendo a interpretação correta da lei, a interpretação correta da norma, é por conta dos autores que eu leio, das crenças que eu tenho, da minha leitura de vida. Aquele negócio, não existe neutralidade. Existe imparcialidade, mas neutralidade não existe. A gente sempre vai trazer uma bagagem do que a gente viveu, do que a gente leu, do que a gente aprendeu. E isso é muito importante, né, para o direito também, porque é daí que a norma é elaborada e interpretada. Mas, obviamente, eu estou sendo aqui sincero com vocês, estou sendo imparcial para falar minhas preferências e, mais importante de tudo isso, eu sou São Paulino, tá certo? Então, como vocês já devem ter notado. Então, aí estão as minhas preferências, mas, sendo sincero com vocês, eu também não posso sonegar nenhuma informação. Isso aí, Gleice, você também é São Paulina, ganhou um ponto. Então, mas eu não posso sonegar informação, então, sempre que eu for dar alguma matéria, for falar alguma coisa que é controversa, eu vou dar minha posição, falar que olha, a minha posição, eu vou dar a posição majoritária, se ela não for a mesma que a minha, e se tiver alguma posição relevante, que não seja uma posição doida, né, uma posição relevante, uma posição de qualidade, que esteja bem embasada, o que tenha eco nos tribunais, eu também vou falar essa posição, porque é importante vocês saberem, né, até para depois irem pesquisar. Quero que não apenas eu não quero que aqui saiam operadores do direito, eu quero que saiam juristas daqui, porque o operador do direito é aquele lá que fica apertando o parafuso, que nem o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. O que eu quero é que vocês não fiquem só apertando o parafuso. Eu quero que vocês pensem conforme o direito, que vocês interpretem, que vocês consigam ver algo além, pensar fora da casinha, entre aspas. Tá certo? Isso daí é muito importante, porque é esse o jurista que faz a diferença, esse é o profissional que faz a diferença. Para apertar parafuso, se vocês forem ficar apertando o parafuso né, lá no fórum, vocês nunca vão passar
de profissionais medíocres. Vocês têm que pensar para fora da casinha para serem bons profissionais. Ok. Né? Isso daí é bem importante. Então, podem ficar tranquilos que informação não vai ser sonegada. Inclusive, se vocês puderem e quiserem trazer o que determinado autor, o que outros professores falaram, o que vocês viram nas palestras aqui, vai ser muito, muito bem-vindo. A gente pode discutir. Aliás, uma coisa que eu gosto muito é de uma aula que seja mais conversada, que a gente possa trocar experiências. Então, sempre que vocês puderem, podem mandar alguma coisa lá no chat, que eu leio, podem abrir o microfone e falar também, que a gente vai conversando, podem mandar perguntas, não se sintam, não fiquem constrangidos de me interromper, certo? Dito isso, vocês têm mais alguma pergunta sobre a minha pessoa? Sobre o professor André? Não. Né? Aliás, não precisa, por favor, podem chamar de André e não precisa chamar de doutor quando forem falar comigo. Tá certo? Doutor é o rapaz, é o cara de jaleco branco que a gente encontra no hospital. Sim, senhor. Mas não precisa chamar de senhor também, não. Pode chamar de André mesmo, de você. Né? Aqui somos todos iguais. Ok, prof. E a gente vai falar esse semestre da prática penal. O que é legal do curso de prática penal, né, da matéria prática penal? A parte legal é que a gente vai passar por quase toda a matéria que vocês viram durante a faculdade em Direito Penal. Obviamente, não da forma aprofundada que vocês viram lá atrás, de uma forma mais superficial. Então, eu pressuponho que vocês já conhecem a matéria e vão relembrar algumas coisas. Mas a gente vai fazer aqui a gente vai, na medida do possível, relembrar tudo que vocês viram em processo penal e direito penal. Ok. Isso é legal, porque por dois motivos. Primeiro, que vocês já vão treinando para a vida profissional de vocês. E o segundo motivo é que vocês também já vão treinando para a OAB. Aliás, eu fui professor do Damásio, lá do curso de OAB. Então, eu vou tentar trazer para vocês também algumas manhas aí para vocês utilizarem na prova da OAB, em provas de concurso, para a gente poder. Vocês estão no 9º e no 10º, né? Isso. Mas para daqui no máximo um ano a gente se encontrar no fórum, né, todo mundo fazendo audiência junto. Né, porque ou fazendo sustentação oral no tribunal, eu quero ver você. Vai ser muito legal encontrar vocês, já como advogados. Ótimo. Muito Tá bom. certo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu slide. Abrir aqui, cadê? Esse material aqui eu já coloquei na nossa área do aluno. Então, quem quiser, é só acessar lá também, já está lá. Mas eu vou utilizar aqui como apoio. Pessoal, me desculpem se eu não estiver utilizando tão bem aqui o Google Meets. Eu gostava muito do Zoom. Mas como o Zoom a gente tinha que gravar de 40 em 40 minutos, eu acho que era mais legal a gente usar o Google Meets agora. Vocês estão vendo aqui o slide? No meu, Sim. agora sim, aparece. Eu queria saber como eu faço para olhar o... Me diz uma coisa, mudou aqui ou não? Continua no mesmo? Continuando mesmo. Continuando mesmo. Eu não consigo ficar no Zoom e no slide ao mesmo tempo. Olha, aqui
Tá o meu nome, o Mas a meu gente... telefone e o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu puder auxiliá-los, podem mandar um zap, podem mandar um e-mail e, obviamente, emergências me liguem. Tá certo? Se por qualquer motivo precisarem falar comigo. Cadê o Mits? Está aqui. Então, todos aqui têm o meu zap. Heloísa, você principalmente, anota aí e depois me manda um oi para eu anotar o seu telefone também. Tá, já anotei, eu te mando sim. Obrigada. Tá? Mas, inclusive, eu mantenho contato com os alunos, né? Eu gosto de manter contato, inclusive com os dos semestres passados. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, podem me adicionar lá no Facebook, no Instagram. Twitter eu não tenho, porque eu acho que o duas redes sociais já tá bom bastante. E também não aguento, eu acho que eu já fico tempo demais nisso aí. Mas podem me seguir lá, eu falo um pouquinho de direito, publico os meus textos no Facebook, de vez em quando compartilho alguma entrevista no Instagram, então, inclusive para ter acesso a algum conteúdo, podem me seguir tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Dito isso, vamos aqui falar um pouquinho dos nossos objetivos durante esse semestre. Quando a gente chegar no final do nosso semestre, eu quero que a gente tenha atingido todos esses objetivos com todos vocês. Primeiro, para a gente identificar qual é o momento processual. Se a gente vai fazer uma peça, a gente precisa saber, a primeira coisa para a gente saber qual peça que a gente vai fazer é saber qual é o momento processual que estamos. Se estamos na parte de investigação, estamos na parte recursal, na instrução, ou se já houve o trânsito em julgado. Então, o momento processual é de extrema importância para a gente iniciar, para a gente saber qual é a peça. Sabendo o momento processual, a gente começa a identificar qual é a peça adequada para isso. Então, lá, depois que terminar o semestre, a gente vai ter passado por todas as peças de penal e vocês vão saber qual é a peça adequada para apresentar, seja na vida profissional, seja no probleminha da OAB. Aqui eu vou trazer principalmente problemas próximos do que a OAB pede, para a gente já ir treinando para a prova, tá certo? Além disso, é importante a gente identificar quais são os dispositivos legais, tanto relativos à parte processual, à peça que temos que indicar, quanto às teses, seja uma tese de direito processual, de direito material ou de direito constitucional. Então, é importante que a gente saiba identificar os dispositivos legais, tanto para embasar qual é aquela peça, como para embasar as nossas teses e os nossos pedidos. Também a gente vai procurar identificar quais são as teses que devem ser apresentadas, até por isso que a gente vai ter essa revisão. Então, aqui eu não vou ensinar só vocês somente a fazerem as peças. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte do direito processual, a parte do direito penal, para a gente poder saber mais ou menos o que a gente pode falar em cada uma das peças. Principalmente, qual é o mais comum a gente pedir, tanto na vida prática, quanto nas provas e concursos que vocês vão prestar. Além disso, vocês vão precisar elaborar as peças no formato adequado. Como vocês sabem, o formato das peças cíveis, ele difere um pouquinho do formato das peças penais. Opa, aqui o Luiz está pedindo para entrar. Mas as peças, elas têm cada uma um formato diferente. Então, uma queixa-crime tem um formato, os memoriais têm outro formato, a apelação, é importante vocês saberem, a apelação no cível e no penal é um pouco diferente. No penal,
A apelação, a gente primeiro apresenta uma petição de interposição, a gente primeiro interpõe a apelação, e depois, em outro momento, a gente apresenta as razões de apelação. Ou seja, são duas peças diferentes. Isso daí é bom que vocês saibam, porque é uma coisa que é um pouco diferente do penal e do civil. Além disso, vocês precisam saber apresentar os pedidos. Eu vejo no dia a dia aqui da advocacia que muitas vezes a gente vê algumas petições e o advogado a gente não consegue entender o que o advogado está pedindo. Ele fala e você fala, pô, o que ele quer? E você não consegue apresentar os pedidos, entender o que ele está pedindo. Um objetivo que eu tenho é que vocês apresentem esses pedidos de forma correta, lembrando que os pedidos, eles têm que ter relação com as teses apresentadas. Isso é uma coisa que eu vou falar bastante durante o semestre, mas já vou começar falando desde a primeira aula. Cada tese, em geral, cada tese corresponde a um pedido. Então, toda tese que vocês apresentarem, vocês vão fazer um pedido relacionado a essa tese. Outra coisa, vocês, no final desse semestre, vão saber cada peça, quais são os elementos obrigatórios dessas peças. Por exemplo, qual é o momento adequado para apresentar testemunhas num processo penal? Alguém pode me dizer? Vocês fazem ideia? Alguém pode me dizer isso aí? Primeira fase ou segunda fase no júri? Então, no júri é um pouquinho diferente. Mas daí no júri você pode apresentar testemunho em dois momentos. Na primeira fase do júri, você apresenta na resposta à acusação. E na segunda fase, quando se apresenta? Eu esqueci. Não tenho ideia. 422, a petição, é o que a gente chama de petição 422. Que apresenta, que é antes do plenário, quando a gente está preparando o plenário. Lembra, Ricardo, que, aliás, outra coisa que é importante vocês saberem, quantas testemunhas você pode apresentar no júri? São 3, não são? Então, tem duas coisas, primeira fase e segunda fase. Na primeira fase são 8, na segunda são 5. Ai, meu Deus, esqueci disso. Normal, a gente esquece também, Heloísa, é super normal isso aí. Que ótimo. Né? Fica tranquila, tem coisa que eu fico pensando, puta, como é que de dar as aulas, eu vou te falar, dar aula ajuda muito, porque daí você está sempre lembrando. Mas, vira e mexe, eu vou lá no código para tirar alguma dúvida. Né? Por exemplo, prescrição. Em quanto tempo prescreve o crime de roubo? Não faço a menor ideia. Eu vou no código, vejo a pena de roubo, vou no artigo, acho que é 110 do Código Penal, vejo qual é a prescrição e olho, simples assim. Entendi. Eu tenho tanta coisa para decorar, de vez em quando eu esqueço a minha senha de banco da minha senha do banco e bloqueio o cartão, vou ficar decorando pena, estou perdido. Tá certo. Então, não se sintam à vontade para consultar o código, ele é seu amigo. Para consultar o código, para consultar a legislação, para consultar os livros, eles são seus amigos e eles estão lá para vocês utilizarem. Então, não se sintam constrangidos, é muito importante vocês fazerem isso. Mas a gente estava falando, apresentar os elementos obrigatórios. Na resposta à acusação é o momento adequado para apresentar as testemunhas de defesa. Depois da resposta à acusação, a gente não pode apresentar a testemunha de defesa, porque o juiz não aceita, a não ser que seja uma testemunha que tenha surgido somente por conta da instrução processual, que antes era desconhecida. Daí, muitas vezes, ela é chamada como testemunha de juízo. Mas a gente não quer contar com a sorte. Então, é melhor a gente apresentar nos memoriais. É nos memoriais que se apresentam
que as testemunhas de defesa são apresentadas. Assim como na queixa-crime, é na queixa, na própria petição denominada queixa-crime, que a gente tem que apresentar as testemunhas de acusação, depois não pode mais apresentar. Isso aí, a gente vai aprender durante o semestre. Outra coisa, no agravo em execução, que é um dos recursos que a gente vai tratar, existe a possibilidade do juiz rever aquela sua decisão, que é chamado juízo de retratação. E daí, esse juízo de retratação existe no recurso em sentido estrito, que é o chamado rese, e no agravo em execução. E é algo que deve ser pedido obrigatoriamente para o juiz, que ele receba o recurso e que, caso ele entenda necessário, ele se retrate da decisão. 99,9999999, lá vai 9% das vezes, o juiz não se retrata. E muita gente acha que o juízo de retratação é uma lenda, que não existe, mas eu já vi, já aconteceu isso uma vez comigo. E não é história de pescador. Depois eu posso até pegar o processo para vocês verem. Foi uma vez que isso aconteceu, mas aconteceu. E por isso é importante pedir. Se não tivesse pedido, talvez ele não tivesse dado. Verdade. Quando eu vi, eu falei, nossa, juízo de retratação, como assim? Eu vou devolver para o juiz porque tem alguma coisa errada dele ter aceito o juízo de retratação. Mas, de qualquer forma, foi aceito. Esses são alguns elementos obrigatórios. O endereçamento é um elemento obrigatório, a posição de assinatura e de data é obrigatório. E daí eu já adianto para vocês que, durante esse semestre, todas as peças que eu pedi, vocês não vão identificar. Vocês, obviamente, vão me mandar, eu vou ver quem que me mandou cada peça, mas vocês não vão se identificar na peça. Na peça, vocês vão colocar advogado e embaixo OAB. Mesmo critério que é usado nas peças da OAB. Exatamente, no mesmo esquema da peça da OAB. A data, vocês só vão colocar a data quando eu pedir para colocar no último dia do prazo. Por que vocês vão fazer isso? Na OAB não correr o risco de, sem querer, colocar a data ou colocar alguma coisa que pode te identificar. E o que acontece se vocês fizerem isso na OAB? Você é reprovado. Exatamente. Anulado sua. Obviamente, se vocês fizerem isso aqui na minha aula, eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar de ler a sua peça ou zerar a sua peça por causa disso. Mas eu vou falar para vocês, olha, não faça isso porque pode que na OAB vocês vão ter problemas. Tá? Isso daí é importante vocês saberem e já irem treinando. Vocês não têm ideia de quanta gente é reprovada por conta disso. Posso imaginar. Certo? E, além disso, por último, o último objetivo que a gente tem é que vocês escrevam com clareza e objetividade. Escrever com clareza e objetividade, eu quero entender quais são as teses que vocês estão apresentando. E a objetividade não é para vocês falarem em uma frase o que vocês querem, não é isso. Eu quero que vocês não fiquem enchendo linguiça. Por quê? Porque nem o juiz gosta que vocês encham linguiça e nem o examinador da OAB. Então, uma coisa que eu aprendi em 10 anos de advocacia é que quanto mais objetivo você for com o juiz, melhor. Isso não significa que você não vai argumentar, que você vai jogar a tese lá e deixar ele decidir. Não, você vai argumentar em cima da sua tese. É muito importante que argumente em cima da sua tese. Porém, você vai fazer isso sem ficar fazendo longos devaneios. Então, quando eu for falar, por exemplo, da falta, falar que um fato é atípico,
eu não vou virar para o juiz e falar, né, vocês não vão colocar na peça, falando lá do iluminismo, quando começou a surgir o direito penal moderno e as suas bases, e o Beccaria falou no livro do Delito e das Penas que era importante que a pessoa soubesse por que estava sendo punida. Vocês não precisam fazer essa digressão, certo? A não ser que seja importante para a sua argumentação, mas via de regra, você não precisa fazer essa digressão. Você vai explicar a questão da tipicidade de uma forma objetiva, para convencer o juiz dos seus argumentos. E clareza para que eu entenda o que vocês estão pedindo, para que eu consiga entender quais são as suas teses, o que vocês estão, quais são os seus argumentos. Isso é muito importante. E vocês não têm ideia de como, no dia a dia da advocacia, a gente vê um monte de gente de todos os lados escrevendo sem clareza, que a gente não entende muito bem qual foi a razão de decidir do juiz, qual foi o que o advogado quer, o que o promotor quer, o que o delegado falou no relatório, porque não tem tanta clareza. Eu admito que, por ter muito advogado, geralmente a gente pega algumas petições estranhas de advogados, né, por parte de juízes e promotores, até por ser bem menos gente, é mais difícil a gente pegar coisa muito fora do normal deles. Aí, de vez em quando acontece. E é muito importante que vocês escrevam clareza e objetividade. Aqui, eu fiz 2 linhas do tempo para explicar por tudo que a gente vai passar. Uma é a linha do tempo do crime comum e a outra é a linha do tempo do tribunal do júri. Eu já vou explicar por quê. Certo? Aliás, antes de eu continuar, alguém aqui já estagia na área penal? Ou já estagiou na área penal? Não, eu não, ainda não. Gostaria muito. Quem mais? Ninguém? Cadê a Karina? Karina também. A Karina já... Oi, professor. Eu acompanho alguns processos, professor. Que legal. Onde você estagia? Não, eu faço estágio pelo SAJU, mas eu acompanho com colegas meus que se formaram. Ah, que legal. Isso é importante. Daí já vai conhecendo. Você quer ir para a área, Karina? Eu tenho bastante interesse, professor. Legal. Então já vai. Então presta atenção nas aulas e vai estudando, porque é essencial no penal. Sim, pode deixar. Aí é muito legal. O penal é mais legal. Também acho. Sim, também acho. Tá bom, obrigada, professor. Vamos lá. Então, como vocês sabem, o penal também é um sinônimo de direito penal, é direito criminal. E por que direito criminal? Porque tem início com um crime. Toda persecução penal, ela começa com um delito, né? Até por isso eu costumo brincar que o direito penal é mais ou menos como o Júnior Baiano. Ele é violento e chega atrasado. Né? Para quem não conhece o Júnior Baiano, para quem é um pouquinho mais novo e não conhece o Júnior Baiano era um zagueiro que jogou no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, e ele era meio grosso. Casca grossa. Ele era grosso e era meio violento também. E como ele era grosso, ele chegava atrasado. E batia muito, né? Ele batia até na sombra. O direito penal ele é assim. Ele não vai prevenir o crime, ele não vai fazer com que o crime não ocorra. Ele vai atuar depois que o crime já ocorreu. Ou seja, ele vai chegar depois. Ele vai ser violento, ele vai usar a maior arma que o Estado tem, é o direito penal, que é a retirada da liberdade. Né? O que é pior do que tirar a liberdade de uma pessoa? Só tem uma coisa que é pior que tirar a liberdade da pessoa. É tirar a vida. Então, o Estado ele usa a arma mais violenta que ele tem contra o cidadão, por uma coisa que já aconteceu, para punir o cidadão. Independente
de gente que acha isso certo ou errado. A democracia é assim e vai continuar sendo assim, pelo menos a nossa democracia é assim e vai continuar sendo assim por um bom tempo. Se vocês quiserem pensar em funções legitimadoras ou deslegitimadoras da pena, tem uma série de autores que falam sobre isso. Mas, de qualquer forma, o crime, ele ocorreu e daí vai começar a persecução penal. Logo depois que o crime ocorreu, o que acontece? Existe um inquérito policial, é instaurado um inquérito policial e se inicia as investigações. Nessas investigações, o delegado e os seus auxiliares vão angariar as provas, vão ouvir testemunhas, vão pedir o exame de corpo de delito, pedir perícias. Para quê? Para que o Ministério Público possa oferecer denúncia, caso realmente tenha ocorrido um crime e caso tenha sido possível identificar quem é o autor desse crime. Então, já que a gente está falando de crime comum, imagine só que a Heloísa sai amanhã, vai dar uma volta, vai na padaria, né, já que está em quarentena, vai na padaria porque quer comprar quer comer um pãozinho fresquinho, né, afinal, já que a gente está intocado em casa, tem que aproveitar os pequenos prazeres, e pão francês quentinho é uma das melhores coisas que tem. É verdade. Daí a Heloísa vai lá na padaria, só que no caminho da padaria, uma pessoa vai e rouba a Heloísa. Rouba a carteira e o celular dela. A Heloísa vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência e um delegado faz uma série de investigações e chega-se no autor do crime. Inclusive, a Heloísa reconhece ele na delegacia, né, faz aquele reconhecimento certinho, com pelo menos mais 2 pessoas parecidas. A Heloísa reconhece, com certeza, o autor do delito, recupera o celular, recupera o dinheiro, recupera tudo. O que vai acontecer? O que o Ministério Público tem que fazer, depois de identificada a pessoa e verificado que o crime efetivamente ocorreu, o Ministério Público ele deve oferecer a denúncia, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Lembra que um dos princípios da ação penal pública é a indisponibilidade? Isso. Que o Ministério Público ele é obrigado a oferecer a denúncia quando quando ele verifica que ocorreu algum crime. Sim. Ele não pode falar, olha, eu quero oferecer a denúncia contra João, mas não quero oferecer contra José. Ah, não, eu só quero oferecer denúncia de crimes graves, eu só quero oferecer denúncia de homicídio. Ah, não, eu só quero oferecer denúncia de tráfico de drogas, eu só de roubo. Não, ele tem que oferecer denúncia de tudo que chega à mão dele e que é possível identificar os autores dos crimes. E identificar que realmente o crime ocorreu. Depois de oferecida a denúncia, começa a instrução processual. A instrução processual, que é onde vão ser colhidas as provas sobre o crivo do contraditório. Né? Quem que deu o processo penal para vocês? Esqueci o nome dele. Glauter? Não, primeiro foi o Guilherme, não foi? Não, o Glauter. O Glauter. O Guilherme também deu. O Guilherme foi a parte 1, né? A parte 1, e o Glauter foi a parte 2. E o Marco Aurélio também. O Guilherme eu não conheço, mas o Glauter eu sei que é um ótimo professor. É mesmo. O Glauter é um Excelente, excelente. Ele é excelente professor, excelente advogado, gosto muito do Glauter. Tão jovem, né? E é super jovem, né? É que nem você, né? O jovenzinho aí já estão na lida. Mas o Glauter é mais novo ainda que eu. O meninão. Gente boa. Gente boníssima, gosto demais dele. Também. Então, eu sei que no processo penal vocês estão bem servidos, porque o Guilherme não conheço, mas deve ter sido um bom professor, e o Glauter é um ótimo professor. Então, tenho certeza que foram muito bem servidos de processo penal. Então, na instrução processual, o que ocorre?
são colhidas as provas sob o crivo do contraditório. Qual a diferença das provas colhidas no inquérito policial e na ação penal? Vocês sabem? Alguém pode me dizer? Não lembro. Eu posso condenar uma pessoa só com as provas colhidas em fase de inquérito policial? Não. Não. Exatamente, Karina, não pode. Eu estou vendo a Neuza fazendo não com a cabeça. Por que não, Neuza? Por que não pode? Calma aí que está desligado ainda. Ela... Abre o seu microfone, Neuza. Abre o microfone aqui na tela. Abri. Professor, eu acho que precisa de mais algum embasamento. Precisa de mais embasamento. Mas, tecnicamente, qual é esse embasamento? Como a gente chama esse embasamento? É uma investigação mais profunda, seria? Não é uma investigação mais profunda. Na verdade... Seria a própria denúncia, professor? Não, é depois da denúncia. Porque com a denúncia, inicia-se a instrução processual, Natália. Certo. E daí... Eu acho que, por questão do contraditório, ampla defesa, ele não pode ser condenado. Exatamente, é por conta da questão do contraditório, porque somente na fase processual existe efetivamente o contraditório. Todas as provas, todos os depoimentos, todos os argumentos trazidos durante a instrução processual, eles devem ser submetidos ao contraditório. É por isso que a gente que não se pode condenar uma pessoa com base única e exclusivamente nas provas colhidas na fase inquisitorial, no inquérito policial. Aliás, uma novidade aí para vocês, pessoal. Quando vocês se formarem, provavelmente já vai ter entrado em vigor o juiz de garantias. E uma coisa é muito bom isso aí. Aliás, é um passo rumo a um processo mais democrático, né, e diferente do que algumas pessoas que, eu não sei se por má fé ou por desconhecimento falaram, já existe juiz de garantias em alguns países desde a década de 70. Ou seja, não é uma invenção maluca, não. É algo antigo que as principais democracias têm, né? Por exemplo, os países mais avançados já têm isso. Por exemplo, no Chile, o juiz ele recebe praticamente uma folha em branco para julgar. Os depoimentos, ele só vai receber as provas que não são repetíveis do inquérito. Então, por exemplo, laudo pericial, o exame de corpo de delito, o exame do local dos fatos. Agora, os depoimentos, ele vai ter que colher sob o crivo do contraditório. Por que isso acontece? Alguém aqui já viu alguma audiência criminal? Já foi numa audiência criminal? Não. Já. Leice, tem juízes e juízes, né? Eu costumo dizer que tem ótimos juízes e péssimos juízes, assim como tem bons advogados e péssimos advogados. Né? É inerente a cada profissão, tem gente boa e tem gente ruim. O bom juiz, como ele faz para perguntar para as testemunhas o que eles viram? Pede para discorrer os fatos. Exatamente. E o mau juiz, como ele faz? Não entendi, professor, repete, por gentileza. E o mau juiz, como ele faz? Como ele pergunta para a testemunha? É porque eu assisti às audiências da mesma juíza. Acredito que ele acaba induzindo aquilo que ele quer que a testemunha diga. Alguns sim. Daí você tem os péssimos juízes que sabe como eles fazem? Eles leem o depoimento da testemunha que a testemunha deu em delegacia e falam assim: você ratifica o seu depoimento? E a pessoa fala: sim, ratifico. Pronto, deu o depoimento. Isso é testemunhar em juízo? Não. Não é testemunhar em juízo. Então, o juiz de garantias e muitas das provas, aliás, eu não sei qual é o percentual, mas eu acredito que em torno de 90% das provas
para condenação à absolvição das pessoas são provas testemunhais. Então, é muito importante que essa prova testemunhal seja digna de confiança. Se o juiz simplesmente pergunta para a testemunha, olha, é isso que você falou na delegacia, você falou isso na delegacia, você confirma? A pessoa fala assim e está dado o depoimento, me desculpe, mas isso não é contraditório, isso não é testemunho. E o juiz de garantias vem para corrigir esse e outros problemas que a gente tem dentro do processo penal. Né? Lembrando que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já tem alguma coisa bem parecida com o juiz de garantias no DIPO. O juiz aqui do DIPO, ele cuida do inquérito policial, ele que vai determinar a busca e apreensão, prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, que vai ter contato com as provas produzidas no inquérito policial. A única diferença do juiz do DIPO e do juiz de garantias é que no DIPO o juiz ele não recebe a denúncia. O juiz de garantias ele vai receber a denúncia. E daí, depois de recebida a denúncia, ele manda para o juiz titular, para o juiz togado, e esse juiz togado vai julgar o caso. Mas ele vai julgar o caso tendo acesso a tudo que foi colhido na fase inquisitorial. Né? Professor, referente ao que o senhor falou, de induzimento, eu percebi muito da parte do Ministério Público. O Ministério Público, sim, quando a testemunha está ali falando e tal, e aí ela vai e reproduz a fala na delegacia. Das 3, 4 audiências que eu assisti o Ministério Público, a representante do MP, ela fazia muito isso, ela interrompia às vezes, questionava, reproduzia a fala dita em outros episódios, enfim. Sim, e Gleice, o Ministério Público ele pode fazer isso, quem não pode fazer isso é o juiz. Porque o Ministério Público ele é parte. E por ser parte, ele é parcial. Quem não pode fazer isso é o juiz é a parte imparcial. Né? O juiz ele não pode tocar a bola para nenhum dos dois times. Né? Como eu gosto de futebol, vocês já viram, eu faço muita analogia. E eu brinco que o juiz de futebol e o juiz de direito têm muita coisa em comum. Uma delas é que quando se fala muito no juiz e pouco no jogador, é que o juiz cometeu algum erro. Né? Ou ele deu um pênalti que não existiu, ou se não deu um gol que a pessoa estava impedida, fez alguma lambança. Com o juiz togado, com o juiz de direito é a mesma coisa. Quando se fala muito no juiz, tem alguma coisa errada. Não, o juiz ele é aquela parte imparcial que tem que decidir. O juiz não está lá nem para condenar nem para absolver, ele está para julgar. Mas seguindo, é importante vocês saberem essa parte do juiz de garantias, porque é uma coisa que provavelmente já vai estar em vigor quando vocês passarem no OAB. Vocês vão pegar um processo novo, né? Para mim vai ser algo novo trabalhar com esse processo, com o juiz de garantias atuando. Né? E o juiz de garantia diversas provas colhidas no inquérito não serem encartadas na ação penal. Mas seguindo ali, feita a instrução processual colheu provas, ouviu testemunhas, pediu localização por GPS do acusado, da vítima, pediu prova pediu DNA, fez uma nova perícia na arma, e daí o juiz, municiado de tudo isso, né, e depois que as partes se manifestarem, ele vai fazer o quê? Ele vai julgar. Ele vai proferir uma sentença. É por isso que está escrito aqui, sentença / julgamento. E dessa sentença, condenatória ou absolutória, as partes podem ou podem não concordar. Elas podem estar de acordo ou em desacordo com o que o juiz decidiu. E para isso existe duplo grau de jurisdição. Se as partes estiverem em desacordo com o que o juiz julgou, com o que o juiz decidiu, elas podem recorrer. O nome desse recurso é apelação. E por que a gente diz que é duplo grau de jurisdição
e não terceiro e quarto grau de jurisdição quando vai para o STJ e para o STF? Alguém pode me responder isso? Alguém sabe me dizer? Porque é só duplo grau de jurisdição, não existe terceiro grau de jurisdição nem quarto grau de jurisdição. Vocês já pensaram nisso? É porque, pessoal, é só na apelação, é só no segundo grau que é possível revolver a matéria fática. É possível debater os fatos. Então, na primeira e na segunda instância, a gente vai decidir se o Joãozinho subtraiu coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, cometeu um roubo. Na segunda e terceira instância, a gente não vai decidir, a gente já está provado que o Joãozinho ou praticou ou não praticou esse roubo. O que a gente vai discutir é se o direito foi aplicado de forma correta. Então, a gente vai ver se, por exemplo, o reconhecimento se deu de forma correta. A gente vai verificar se existe uma prova ilícita dentro dos autos. Vamos verificar. Professor, Pode falar, Heloísa. por favor, no primeiro grau eu posso posso debater os fatos. Na segunda e na terceira, eu só posso ver se o direito ele está adequado, é isso? Não, no primeiro e no segundo grau. Ah, tá, primeiro e segundo. Você vai debater Tá, os eu posso fatos. debater os fatos, tá. No terceiro, aí eu... No terceiro, no STJ e no STF, que eu estou falando do terceiro e quarto grau, mas o nome correto não é esse. Eu estou falando só para simplificar para vocês. Mas é só primeira e segunda instância. Nas instâncias superiores, que é o termo correto, a gente não vai, a gente vai verificar se o direito foi aplicado de forma correta. Perfeito. Perfeito? Ok, obrigada. E daí a gente vai ver e se o direito não foi aplicado de forma correta, vai ser reformada aquela decisão, que pode gerar uma nulidade, daí o processo volta para o momento em que ocorreu uma nulidade, ou se não, pode inclusive absolver, porque todo aquele processo está baseado numa prova nula, por exemplo. Entendi. Ou porque o juiz interpretou a norma de forma errada. Né? Por exemplo, ele interpretou que um esbarrão configura violência. Né? Pode acontecer isso. E daí o tribunal fala, não, o esbarrão não configura violência. Ele não está discutindo se o Joãozinho esbarrou ou não na Mariazinha. Ele fala, olha, realmente, esbarrou, mas o esbarrão não é suficiente para caracterizar a violência. Ou pode entender que sim, que o esbarrão é suficiente para caracterizar a violência. Mas, feita a apelação, o Tribunal de Justiça, ou TRF, eles vão julgar aquela causa e vão proferir um acórdão. Esse acórdão pode ser alvo de recurso especial ou recurso extraordinário, ou se não, pode transitar em julgado. Transitado em julgado, começa um outro processo que se chama execução penal, que provavelmente vocês tiveram execução penal com a Bruna, não foi? Não, eu acho que não foi com o Rogério, professor Rogério? Não conheci o professor Rogério. Foi o Rogério, Neuza? A Neuza fez... Excelente professor. Foi o Rogério. Oi? Excelente professor. Ou seja... Os mal acabados. Então, vocês tiveram execução penal e daí a gente vai entrar numa nova fase, depois do trânsito em julgado, em que a gente sequer vai discutir o direito no sentido da aplicação da pena, mas sim como a pena vai ser executada, quais são os privilégios que a pessoa tem, né, os benefícios, se a pessoa tem que progredir ou não. Né? Aliás, os benefícios eu acho um nome horrível, né? Devia ser os direitos do preso,
Porque a lei estabelece que ele tem aqueles direitos. A gente pode concordar, pode discordar, mas tem aqueles direitos. E não são benefícios. Benefícios da impressão que está dando alguma coisa de mão beijada, né? Eu pelo menos, tenho a impressão, eu estou te beneficiando. Eu estou fazendo alguma coisa legal eu estou sendo legal. Não, o Estado não está sendo legal, o Estado está cumprindo a lei. Verdade. Né? Até porque não é tão simples assim. Para conseguir o benefício, ele precisa ter bom comportamento, né? Ele não pode ter cometido nenhuma falta grave, muitas vezes tem que passar por exame criminológico, então não é simples assim. Mas a gente vai ver, inclusive, como rebate, né? Qual é o recurso adequado para combater uma decisão dada em execução penal, e daí eu já adianto que é o agravo em execução. E aqui é a linha do tempo do júri. Né? Como vocês sabem, o júri ele tem um rito um pouco diferente. Pouca coisa. Que legal, é um gatinho, Heloísa? É um gatão. Gatinho não, né? Gatão, é enorme. Olha eu aqui. Olho bonito, olho azul, que lindo. Azulzinho. É o meu filho Nino. Não vem com essa graça não. Olha que eu te pego, hein? Eu tenho 2 cachorras aqui, a Chica e a Amora, elas foram passear agora com a minha esposa. Eu tenho 2, um casal também. Ah, que Mas legal. É gato, são gatos. Eu adoro bicho. 2. Mas seguindo aqui, a gente... Então, no Tribunal do Júri, vocês veem, tem algumas coisas que são diferentes no Tribunal do Júri. Lembrando, né, quem pode me dizer quais crimes são julgados pelo Tribunal do Júri? Que tipo de crime é julgado pelo Tribunal do Júri? Homicídio. Homicídio é um deles. Um deles. Mas que tipo de crime? Homicídio faz parte de um tipo de crime. Os crimes hediondos? Não. Não. Crimes contra a vida? A contra a vida. Tem mais alguma coisa. É contra a vida, mas é todo crime contra a vida que é julgado pelo Tribunal do Júri? Não. Por exemplo, um erro médico que resulta em morte. O médico foi imprudente e o paciente morreu. Ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri? O que vocês acham? Não. Eu acho que não. Acho que não. A Diana matou aqui. Que precisa ter o dolo, né, professor, para ser julgado. Exatamente. Então, a Natália matou e a Diana também matou. São os crimes dolosos contra a vida que vão para o Tribunal do Júri. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio. Feminicídio não, feminicídio é uma qualificadora. Olha, eu estou com feminicídio na cabeça porque eu dei uma entrevista hoje sobre Maria da Penha, daí eu estou vindo aqui na cabeça. Infanticídio vai? Mas é homicídio, auxílio a suicídio, aborto e tem mais um. Quem lembra qual é o último? Infanticídio, né? Não. Exatamente, a Dicleia. Infanticídio. Qual é a diferença do infanticídio e do homicídio? Quem pode me dizer? Se não me engano, infanticídio é o crime cometido pela mãe, não é isso, professor? No estado puerperal. No estado puerperal? Isso mesmo, André, isso mesmo, Karina. Um crime cometido pela mãe, ou seja, é um crime próprio, em estado puerperal. E quando ela comete? Qual o momento do cometimento desse crime? Eu acho que tem que ser nos primeiros 30 dias do nascimento, eu acredito. Na verdade, a lei não determina os dias. O que você acha, Karina? Que você abriu o microfone aí? Desculpa, qual que é a pergunta, professor? Qual é o momento que o infanticídio é cometido? Pode acontecer após o parto, né? Logo após o parto, logo após o parto. Me falha a memória, professor. Um pouquinho antes do logo após o parto é o quê? Hein? Mamães, me ajudem. Carolina, cadê Na gestação. Na gestação também?
Não, o que fica na antes... gestação não. Na gestação seria aborto, né? No estado, professor, que a mãe tem um filho e ela fica... Ai, a palavra fugiu. É o estado puerperal. É Estado puerperal. Mas o que fica entre a gravidez, a gestação e o logo após o parto? É tão óbvio que vocês não estão se dando conta. É dieta. O parto. É o parto. Exatamente. Que nem minha mãe dizia. É o resguardo, professor. Oi? O resguardo. É o resguardo. Mas é ou durante o parto ou logo após o parto. É o infanticídio. Meu Deus do céu. Tá achando que é muita coisa, Heloísa? Pois é, tá vendo? A gente quer ficar elocubrando e são as coisas mais simples. Exatamente, vamos simplificar. O negócio... aliás, semestre passado eu dei uma prova, que eu dei uma prova super simples. Na primeira pergunta eu falei, eu dei uma pergunta que era para todo mundo acertar. Daí metade da sala errou. Eu falei assim, como metade da sala errou? Daí eles falaram, que estava muito fácil, a gente achou que tinha pegadinha. É bem isso mesmo, professor. Então, cuidado com a pegadinha que vocês se pregam. O professor já está dando a dica, hein, gente? Pelo amor de Deus. Verdade. Professor, o senhor não é de fazer pegadinha, não, né? Eu não gosto de fazer pegadinha, eu acho que tem que ser... Pelo amor de Deus. Deixa a pegadinha para o OAB, pelo amor de Deus, hein? Se for para... eu prefiro da questão difícil do que da pegadinha. Obrigada. Já nem sei o que é melhor nesse momento. E outra coisa, na OAB também não tem tanta pegadinha, não. É que vocês ficam nervosos. Muito. E daí, vocês veem pegadinha onde não tem, de vez em quando. Verdade. Mas essa é uma dica que eu dou para vocês. Não vejam pegadinha em todo lugar. E no semestre passado, o professor Renato deu uma prova para a gente também, assim, de boa. E a gente achou, alguma questão, a gente achou, eu particularmente, achei que tinha pegadinha e me lasquei. Então, se vocês puderem ir no óbvio, vão no óbvio. Pessoal, deixa eu só pegar uma água, que eu tô morrendo de sede aqui, eu tô com a garganta seca. 2 segundos e eu já volto. Fique à vontade. E aí, gente? Escuta, as meninas não vão aparecer? A Nath não vai aparecer? Qual Nath? Tem eu aqui, gatinha. Não, você não. A Nath... Gomes, do cabelo enroladinho? Isso. Eu acho que semana que vem ela aparece. Não. E o Antônio, tem notícias dele? Não. Pior que não. O Totô não responde nem o grupo que a gente tem. Não, o Antônio sumiu. O professor voltou para a sala, gente. Não, tudo bem. É que eu tava resgatando alguns alunos, professor. Ainda bem que não estavam falando mal de mim, hein, quando eu cheguei. Não, é que tem... eu estava fazendo uma lista aqui, na realidade nós temos 30 alunos agora. Né? Não assim na sala, pelo menos pelo controle que eu fiz aqui, nós temos 30 alunos. Tem alguns que não vieram hoje. E eu estava tentando saber se alguém tinha notícia deles. Entendi. Pessoal, vamos lá, seguindo aqui. Então, a gente já viu aqui que no homicídio, que no júri se julga crime doloso contra a vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se existe um crime doloso contra a vida. Porque, imaginem só, uma tentativa de homicídio. Ela pode ser confundida com uma lesão corporal, vocês concordam? Sim. Imagina que a pessoa pegou um martelo e deu uma martelada na cabeça da outra pessoa. Ela pode ter feito isso com a intenção de matar ou com a intenção de ferir. Uma martelada na cabeça com a intenção de ferir, professor? Pode ser. Imagina se ele jogou o martelo. Tá. E daí pegou na cabeça. Ele pode ter tentado matar jogando o martelo, mas pode também ter tentado simplesmente
ferir, né? Ou se não, pode ser, inclusive, uma lesão corporal culposa, porque, na verdade, ele queria só afastar a pessoa, era só para assustar. Entendi. Com martelo, professor? Pelo amor de Deus. Só tem uma obra, gente, só tem um martelo perto. Vai fazer o quê? Tá com braço, dá uma afastadinha, né? A Gleise já tá querendo advogar em causa do outro lá. Eu sou advogada do que levou a martelada, porque ele viveu. Tô pensando nas possibilidades, meu amor, de legítima defesa, é o que tem na mão. É isso aí, já vão pensando na tese, é isso aí mesmo, é o que o advogado faz. É isso aí. Tamo junto, já vai pensando na tese, mas pode ser, inclusive, uma lesão corporal culposa. Então, então, a gente vai levar para o júri sem saber se é um crime doloso contra a vida ou não? Sem saber se é uma tentativa de homicídio ou se é uma lesão corporal? Não. Então, não, exatamente. Então, o que é feito? Antes de ir para o júri, existe um pré-julgamento feito pelo juiz togado, em que o juiz ele não vai analisar se a pessoa cometeu o crime ou não, se ele vai fazer uma análise bem superficial, obviamente. Se ele verificar que não ocorreu nenhum crime, ele já pode absolver sumariamente. Mas ele pode entender que é o caso de ele pode entender que é o caso de uma lesão corporal e não de homicídio. Mas o juiz, ou seja, pode entender que é o caso de homicídio que tem que ser levado a júri. E daí ele vai analisar esses fatos como se fosse um pré-julgamento, que ele vai ver se o processo pode ou não ir a júri. Esse julgamento que ele faz, a decisão que ele dá, é chamada de decisão de pronúncia, é a sentença de pronúncia. Na pronúncia, se ele pronunciar o réu vai a júri, e se ele impronunciar o réu não vai a júri. Inclusive, ele pode desclassificar ou pode absolver sumariamente. Né? Imagina que ele chegue à conclusão que é um caso claro de legítima defesa. Ele absolve sumariamente. Ou ele pode chegar à conclusão que, olha, não é uma tentativa de homicídio, é uma lesão corporal, é um disparo de arma de fogo. Então, nesse caso, ele vai, ao invés de mandar o réu a júri, ele vai desclassificar o crime e mandar para o juízo comum, para que lá ele seja julgado. Professor. Pode falar, Neuza. Você fará algum intervalo ou não? Olha, eu não pretendo fazer. Principalmente hoje, porque hoje vai ser rápida a aula, já estou no final. Tá bom, Né? obrigada. Obrigada. E daí depois a gente combina das outras aulas, se vocês preferem com ou sem intervalo. Um café, pelo menos, 10 minutinhos para o café, bom. Tá, se vocês preferirem, eu posso fazer com intervalo. Mas é a critério de vocês. Quem vai decidir não sou eu. Tá, gente. Muito obrigada. Nada. E depois, se ele determina que o processo vai a júri, ele pronuncia o réu, vai haver o julgamento pelo júri e o juiz vai proferir a sentença. Pessoal, importante. Lembram que no júri, o veredito do júri, ele é soberano. O que isso significa? Que o tribunal não pode absolver caso o júri tenha condenado e nem condenar caso o júri tenha absolvido. Por isso, na apelação do tribunal do júri, nós não pedimos para o juiz, para o tribunal absolver o acusado. Nós pedimos a anulação da decisão dos jurados, ou a anulação do plenário por alguma nulidade que tenha ocorrido, ou se não, a cassação da decisão por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
certo? Também a gente pode pedir também a redução de pena ou adequação do regime prisional. Por quê? Porque não é o conselho de sentença que aplica a pena, é o juiz togado. E a decisão do juiz togado não é soberana. Ou seja, ela pode ser modificada pelo tribunal. O que não pode ser modificado pelo tribunal é a absolvição ou a condenação feita pelo tribunal do júri. Nos primeiros casos de anulação ou cassação da decisão dos jurados, o que acontece se o tribunal decide que é o caso de cassação ou de anulação da decisão? Ele devolve o processo ao plenário, para que tenha um novo júri. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando tem apelação do júri na OAB, os pedidos vêm errados, vem pedido de absolvição, quando o tribunal não pode absolver. E mesmo na prática, a gente vê alguns advogados fazendo esse pedido errado, pedindo para o tribunal absolver. Aplicar, mesmo diante de decisões contrárias do conselho de sentença. Certo, pessoal? Por enquanto, essas são as duas linhas do tempo que eu gosto de fazer com vocês, e são essas linhas do tempo que a gente vai trabalhar para entender o processo. Inclusive, a gente vai seguir bem essas linhas do tempo quando a gente for fazer as peças. E quais peças a gente vai fazer? Então, aqui todas as peças que a gente vai fazer. Requerimento de instauração de inquérito policial, que é pedindo para a autoridade policial instaurar inquérito policial para verificar a ocorrência de algum crime. Relaxamento da prisão em flagrante. O relaxamento da prisão em flagrante, ele ocorre quando existe alguma irregularidade no flagrante. Por exemplo, quando a pessoa foi presa muito tempo depois de ocorrer o delito. Então, imagina que a pessoa presa 2 horas depois de ocorrido o delito, sem que tenha ocorrido perseguição, sem que ele estivesse com produtos do crime. É um caso de relaxamento de flagrante. Assim como também é caso de relaxamento de flagrante, caso o acusado, caso o preso não seja apresentado à autoridade judiciária para audiência de custódia, caso de relaxamento de flagrante. Mas pode ser que não seja o caso de relaxamento de flagrante, pode ser o caso de pedido de liberdade provisória, em que os motivos que ensejam a prisão preventiva não estejam presentes. Lembram quais são os motivos que justificam a prisão preventiva? Risco à ordem pública e econômica, risco à instrução processual ou risco à aplicação da lei penal. Certo? Risco à ordem pública e econômica, grande probabilidade de ocorrência de novos crimes. Risco à instrução processual, destruição de documentos, de provas, ameaça a testemunhas. E risco à aplicação da lei penal é risco de fuga, que a pessoa possa fugir e frustrar a aplicação da pena. Então, a gente vai ver também o pedido de liberdade provisória. Depois disso, a queixa-crime. A queixa-crime é para quem para crimes de ação penal privada, em que a vítima contrata um advogado para propor uma ação contra o autor do delito. Depois disso, nós temos a resposta à acusação ou a defesa prévia, no caso de crime de drogas. Memoriais, que são apresentados antes do juiz proferir a sentença e logo depois da instrução processual. A apelação e contra-razões de apelação, que é quando nós não nos conformamos com a decisão do juiz na sentença.
a apelação no tribunal do júri, que é aquela apelação que eu acabei de falar, que não vai ser pedindo a absolvição, mas pedindo ou anulação do julgamento, ou se não, pedindo para que seja reduzida a pena. Recurso em sentido estrito, que é utilizado, que está previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, mas nós utilizamos principalmente na sentença de pronúncia, quando desejamos que o réu seja impronunciado, quando o juiz pronunciou o réu e a gente quer reverter essa decisão. O recurso ordinário constitucional, que é o recurso cabível quando a pessoa entra com um habeas corpus. Embargos infringentes. Embargos infringentes, ele ocorre quando existe uma decisão não unânime do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, ou seja, uma decisão geralmente de 2-1, né? Então, são apresentados embargos infringentes somente na parte em que houve o voto divergente. Os embargos à execução, que é o recurso cabível em sede de execução, quando o juiz da execução profere alguma decisão que nós não concordamos. E, por fim, a revisão criminal, quando houve erro no julgamento, erro judicial no julgamento, ou se não, quando surgiram novas provas após o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Lembrando que revisão criminal é um recurso exclusivo da defesa. Tá certo? Pessoal, é isso que a gente vai ver durante o semestre. É isso que a gente vai ver durante o semestre. Vai dar tempo? Vai. Fiquem tranquilos, a gente vai fazer uma peça por aula, vamos discutir um pouco da parte relativa aos argumentos de cada peça, mas também a estrutura de cada peça. Ok? E a primeira prova, a A1, ela vai ser um trabalho, né? Como a prática jurídica me permite fazer isso, eu gosto de dar trabalho para vocês. E durante 2 dias, eu não vou ser mais o professor, eu vou ser o aluno. E vocês vão ser os professores. Vocês falaram aqui que tem 30 pessoas. 30 pessoas vai dar mais ou menos grupo de 4 pessoas, né? São 8 temas. Cada grupo deve ficar com um desses temas. Os temas são prisão preventiva, cadeia de custódia, competência, prova ilícita, prisão em flagrante, consumação e tentativa, excludentes de licitude, dolo e culpa, e, nesse caso, também tem que falar o que é dolo eventual e o que é culpa consciente. Ricardo, vou recomendar não só um livro, vou recomendar vários, e a gente já vai chegar lá. Então, pessoal, são esses os temas dos trabalhos. Quando vocês vão me falar a divisão dos grupos? Até semana que vem. Tá certo? Vocês viram lá, se quem já entrou no AVA viu que o trabalho dessa semana é fazer a divisão dos grupos. Então, conversem lá nos grupos de WhatsApp. Cada grupo fica com um tema. Os trabalhos são de 5 a 7 laudas, de 5 a 7 folhas. Deve contar com pelo menos 3 autores, ou livros, ou se não, artigos acadêmicos. Artigos acadêmicos não é artigo do Conjur, não é artigo do Jus Navigandi. É artigo acadêmico, pode ser monografia de TCC, pode ser monografia de mestrado, tese de doutorado, pode ser artigo que vocês acham no Cielo, no Google Academics, tá certo? Em revistas especializadas, ou se não, livros.
pelo menos 3 autores. Vocês vão apresentar por aqui. Se quiserem, podem apresentar slides, inclusive. Fica a critério de vocês. Todo mundo do grupo tem que falar um pouquinho. Né? É um momento importante, inclusive, para vocês começarem a se expor. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade, né, eu gostava muito de política acadêmica e eu tinha minha chapa lá, eu fazia parte de uma das chapas do centro acadêmico. Eu falava muito mal. Eu falava horrivelmente mal. A ponto das pessoas falarem, o André não vai falar em sala. Nossa, professor. E daí o que eu comecei a fazer, eu falei, eu quero ser advogado criminal e eu quero ser advogado de júri. Olha só, uma pessoa que fala mal no júri, o que ia acontecer comigo? Eu ia ser trucidado. Com certeza. O que eu comecei a fazer, todo o trabalho que tinha que apresentar, ninguém queria apresentar, né? Eu queria. E daí eu era o preferido de todos os grupos da sala. Todo mundo queria fazer trabalho comigo, porque eu apresentava. E fui combatendo o meu problema de fala. E fui aprendendo a falar, fui aprendendo a me expor, fui perdendo a vergonha, fui pegando macetes. Isso é uma oportunidade para vocês também. Inclusive, porque aqui nós estamos entre amigos. Professor, eu posso confessar uma coisa? Pode. Essa turma aqui é boa de palco, viu? Adoro. Eles são muito bons, viu? Sem exceção. Há boatos, né, Lu? Não fala assim não, porque você está mentindo. Vocês são bons mesmo. O Pedro, professor, o Pedro para nós foi uma presente. O Pedro se superou bastante, merece a Claro, um grave ameaça, tinha que isso mesmo, né? Pedro Baby. Não, Pedro é do grupo, e ele é um realmente fazer grupo com a Natália é meio complicado, viu, mano? Você volta pra casa você já é do meu grupo, bebê. Quem for fazer parte dela, amiga na hora das notas. Gosta de sair vivo. Boa. Olha, eu vou te falar que no semestre passado, como foi o começo da pandemia, eu dei a opção para o pessoal das salas apresentarem ou não. E só uma sala quis apresentar. O desempenho dessa sala foi excepcionalmente maior do que das outras, tanto no trabalho quanto na prova. Eles aprenderam muito mais apresentando. E daí eu resolvi que esse semestre eu não vou dar opção, não. Então Tanto de manhã quanto à noite vocês vão ter que apresentar. Vai ser jóia. O pessoal aqui é desencanado. Não, e é super legal. Vocês viram. E outra coisa, eu escolhi esses temas que justamente são temas que vão auxiliar vocês, inclusive, a pensar nas teses aí, tanto na prova que a gente vai ter no final do semestre, na prova da OAB e na prova da vida. Importante. Então, em todas essas provas, vocês vão utilizar esses temas aí. O Ricardo me pediu autores. Vamos lá, pessoal, autores. Quem eu gosto de processo... Primeiro, livro de prática jurídica. O que eu mais gosto é o do Gustavo Junqueira. Eu sou fã do Gustavo Junqueira, ele foi meu orientador, então eu sou suspeito para falar dele. Gosto demais dele. Na minha opinião, o livro de prática jurídica dele é o que vale mais a pena. É ele, Patrícia Vanzolini, o Madeira, e eu esqueci o nome do quarto professor. Eu acho que é o Paulo Henrique Fuller, salvo engano. Mas esse é o livro de prática jurídica que eu recomendo. Também tem o livro de prática jurídica do Ivan Luiz Marx, que também vale a pena, que também é bom. Sobre livro de processo penal. Para quem amar processo penal, para quem sonhar com processo penal, sonhar que está fazendo júri, né, acordar triste porque
ia sair o veredito e acordou bem naquela hora, o que eu recomendo é o Auri Lopes Júnior. Mas tem que gostar muito de processo penal para vocês lerem o Auri nesse momento, porque o Auri é mais complicado, tá certo? O Auri ele é mais profundo. Tem o Guilherme Madeira, o livro do Guilherme Madeira é bom, do Gustavo Madeira é bom, do André Nicoliti é bom. Esses são os que eu dou a preferência, mas também tem o do Guilherme de Souza Nucci, o Guilherme Nucci também podem utilizar. De direito penal. De direito penal, tem um livro do Alexis que é maravilhoso, Alexis de Couto Brito, com Juan Ferrer Olivet, William Terra e Miguel Ângelo, que é sensacional, mas esse daí é a mesma questão da Auri. Você tem que dormir e acordar pensando em direito penal para comprar esse livro, ou se não, do Juarez Tavares, Teoria do Delito, também é ótimo, mas são livros mais profundos. E é para quem realmente ama direito penal. Esse último que você falou é Teoria do Delito? Teoria do Delito. Tá, Juarez Tavares. Aliás, só um momentinho, eu vou pegar lá no meu escritório para ver se é Teoria do Delito mesmo do Juarez Tavares. 2 segundos. Tá. O povo, vocês vão escolher os temas? Ricardo? Faz sorteio, Lô. Ah, é ruim, hein? Você faz o seguinte, vamos fazer aquilo que nós fizemos das outras vezes, vocês mandam o nome do grupo, e aí eu passo para o professor. Pode ser, eu não vou ser a panelinha de sempre. Fechou, então. Ó, do Juarez Tavares, esse aqui, ó, Fundamentos da Teoria do Delito. Fundamentos da Teoria do Delito. Mas esse é para quem gosta muito de direito penal. Eu, assim, aqui eu sou apaixonado pelo que eu faço. Bom. Eu adoro advogar, adoro ensinar e adoro estudar direito penal. Então, eu pego essas coisas. Mas coisas mais simples. O livro do Gustavo e da Patrícia, Manual de Direito Penal, do Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini. Também tem o livro do Guilherme Souza Nucci, Curso de Direito Penal. Além desse, nossa, agora me fugiu. Tem o do Humberto Fabretti e do Jean Paulo Ismânio, também curso de Direito Penal, ou Direito Penal Brasileiro, não lembro, acho que é curso de Direito Penal, e o do Zaffaroni e do Pierangeli. Zaffaroni com 2 Fs. Direito Penal Brasileiro. Manual de Direito Penal Brasileiro, do Zaffaroni, que apesar de ser argentino, escreveu um livro sobre o direito penal do Brasil. Interessante. Aliás, tudo que vocês virem do Zaffaroni vale a pena. Né? Até livro de receita, se ele fizer um, comprem. Muito bom. Porque ele é realmente muito bom. É fácil, assim, da leitura, professor? Porque tem alguns que são mais... O mais fácil desses daí que eu te falei é o do... Qual é o nome do Gustavo e da Patrícia. Desses três... Tirando desses daí, eu acho que mais... E o do Nucci também é fácil. Tá. Que é o Consulta Rápida, que eu digo que é o livro de consulta rápida. Agora, o bom do Gustavo, do livro do Gustavo e da Patrícia é que ele é completo, tá certo? Esse prática jurídica, é isso? Não de prática jurídica, o Manual de Direito Penal. Manual de Direito Penal, tá. É bom que ele é completo. Essa é a vantagem. Agora, o do Zaffaroni, ele é melhor do que o do Gustavo e da Patrícia, mas ele é mais complexo, tá certo?
ele já vai discutir algumas coisas de uma forma mais aprofundada. Tá. Daí vai do que vocês gostarem. Joia. Alguém já me conhece, já me acompanha em rede social? Não. Não? Não. Porque o pessoal tinha uma moça da aula da turma da manhã que me acompanhava, e aí ela falou assim, o que não é para ler, professor? Eu falei, você já me conhece, né? Ela falou, já conheço. Daí eu falei, o que não é para ler? Né, que eu recomendo que não comprem, se virem, passem longe. Não, óbvio, se vocês tiverem, não vou falar para jogar fora. Né? Pode servir como pet sofá. Né? Mas cuidado na hora de abrir. Capês, não vale a pena. Ah, não. Capês não. Tá? E daí eu não estou falando porque eu penso diferente dele. Não, eu estou falando porque ele é ruim. Ai, professor, eu também acho. Eu comprei o livro dele. Eu dei até para a Adicleia. Adicleia, você ainda tem esse livro? Ah, tenho. Obrigada, viu, Natália? Eu comprei, eu odiei. Aí eu falei, tem um livro aqui, você não quer, Adi? Eu tenho ele sim ainda, mas pode deixar que eu não vou usar. Não, não, se o sofá quebrar o pé, coloca lá. Tá bom. Não. E daí eu vou até falar por quê. Porque de vez em quando o pessoal fala, o André tá sendo chato. Não, não é. O que acontece? Quando a gente está na graduação, quando a gente está na faculdade, a gente recebe muita informação. E, eu tô há 10 anos formado, eu já conheço, aquele negócio. Eu já sei algumas coisas que são boas e algumas coisas que são ruins. Né? Eu leio livros que eu concordo em 100%, que eu falo, eu concordo em 100% com o que a pessoa está falando, só que ele não está fundamentado. É um livro que tem que tomar cuidado, porque está fundamentado no senso comum. Eu posso concordar com aquilo, mas enquanto ele não me dá dados, não me mostra a cientificidade daquilo lá, eu não vou levar, eu falo, olha, eu tenho que tomar cuidado com esse autor, com esse livro. Por mais que eu concorde. E o Capês, ele faz um pouco disso. E outra coisa, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Eu estava numa banca no semestre passado, e daí tinha o aluno, ele tinha citado um trecho do Capês. E eu olhei e falei, olha, esse trecho, né, eu falei, a orientadora dele já tinha me falado, olha, ele usou alguns autores que eu não gosto, assim, que eu falei para ele não usar. E eu fui lá e já identifiquei de cara, na bibliografia, e daí quando eu olho, ela cita esse referido autor bem numa hora que ele fala uma besteira. Né, que ele fala alguma coisa que não tem sentido nenhum. Que ele tenta simplificar, mas, ao invés de simplificar, ele passa uma informação errada. E eu não quero que vocês recebam informação errada. É importante que vocês recebam uma informação de qualidade. Então, os livros que eu estou passando aqui são livros que têm informação de qualidade. É aquele negócio. Se vocês quiserem livro esquematizado, eu não lembro, tem o Norberto Avena e o Kleber Masson, eles escrevem livros esquematizados. E são bons, eles são simplificados. Pressupõe que você já saiba um pouco de direito penal e de processo penal, porque eles vão falar de forma bem superficial e bem rápida. Né? Eles vão fazer um esqueminha para você lembrar rápido, para você ir bem na prova, para você ir bem no concurso. Mas eles não vão falar nada errado para vocês. Então, se vocês gostarem de esquematizado, pode pegar também a coleção do Pedro Lenza. O Pedro tem. Todos esses são livros que não vão deixar vocês na mão. Obviamente, quando vocês forem fazer o TCC,
não é para usar esquematizado no TCC, tá certo? Um monte de gente usa esquematizado. Tá proibido de usar esquematizado no TCC. Por quê? TCC é trabalho acadêmico. Esquematizado não é feito para trabalho acadêmico. Você só vai usar o esquematizado no trabalho acadêmico se o seu objetivo for falar sobre alguma coisa do direito esquematizado. Né? Falar bem ou falar mal. Falar da necessidade do trabalho esquematizado dentro do direito penal. Falar da formação dos profissionais jurídicos por meio dos manuais de direito esquematizado. Sei lá, se o seu TCC for esse, daí você usa esquematizado para mostrar para mostrar o desenvolvimento do raciocínio. Agora, dentro de um trabalho acadêmico, você vai utilizar livros acadêmicos. É bom você... nem manual você usa muito em trabalhos acadêmicos. Você usa manual, mas menos. Perfeito. Tá certo? Professor. Oi. E o Mirabete? Olha, o Mirabete eu não gosto muito dele, mas ele não vai falar besteira. Pode usar. E assim, não é porque eu não gosto que vocês não vão utilizar, óbvio. Vocês têm que... O melhor autor é o que você se identifica mais com ele. O Mirabete é que ele tá o que acontece? Ele já está um pouco ultrapassado, tá? Então é bom vocês saberem disso. Né, o Mirabete ele já não ele daqui a algum tempo, provavelmente, ele caia no livro de história do direito penal e não, do processo penal e não mais como manual. Mas ainda pode usar. Outro livro que eu não recomendo, mas o que eu não recomendo é Damaso também, tá certo? Foi um ótimo professor de cursinho, foi um visionário, mas simplifica demais também. Simplificava, né? Faleceu, infelizmente, faleceu no passado. Se quiserem usar o Luiz Flávio Gomes, podem usar. Ele é bom. E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Professor, vai ter o pessoal que eventualmente não esteve em aula, você vai disponibilizar alguma atividade para que faça a compensação da falta? Como você... Olha, faltou na primeira aula, está reprovado automaticamente. Brincadeira. O povo morre, professor. Não, eu vou disponibilizar no AVA. Fica tranquilo, pode falar para o pessoal. Legal. Daqui a pouquinho eu estou disponibilizando no AVA. Tá bem. Outra coisa que eu estava esquecendo. TCC. Quem tiver interesse, eu posso orientar o TCC, tá certo? Quem for fazer em penal, eu posso orientar o TCC sem problema nenhum. Legal. Mandei e-mail. Nesse timinho do livro de prática, Junqueira, Banzolini, Madeira, só faltou o Pardal para fechar o grupo do Damas, hein? O Pardal eu conheci ele quando ele não tava nem no mestrado. Ele estava prestando mestrado. A gente boa, o Pardal. Mas é um grupinho bom, né, Ricardo? Eu fiz cursinho com eles, todos são bons, viu? São muito bons mesmo. O Gustavo, eu tenho uma admiração muito grande por ele. É um dos exemplos que eu tenho, e além dele ser uma pessoa muito doce, muito prestativa, é uma pessoa inteligentíssima e muito acessível. Sim, ele é mesmo. É um pessoal que vale a pena. A Patrícia, eu gosto muito do marido da Patrícia, do Alexis, ele é uma pessoa excepcional, ele tem um conhecimento que você não entende como cabe tanta coisa numa cabeça só. Pessoal, perguntas, sugestões?
que eu vou perguntar? Aqui no AVA, no final, tem envio de tarefa. Essa primeira aula não tem envio de nenhuma tarefa, né? Nessa primeira aula, a tarefa que vocês têm é me enviar os grupos. A partir da semana que vem, a tarefa vai ser uma peça prática, tá certo? Eu vou explicar a peça prática para vocês, a gente vai falar das teses, e daí eu vou dar um probleminha e vocês resolvem esse probleminha, tá certo? Tá. Sim. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma sugestão, nenhum recado. Acho que não. De bate-pronto. Alguém quer cantar alguma música? Não sei, né? De vez em quando, né? A gente. Tá vendo Palmeiras, professor. Não, de Palmeiras não pode. Ponto negativo, Karina. Eita, Lele, ainda bem que você falou antes, Karina, senão eu ia falar bobagem. É meu amigo, professor. Amigos ajudam nas notas. O fórum, o que acontece? O que me foi informado é que os fórum, ou vai ser fórum ou vai ser tarefa. Tá certo? Então, para mim, vai ser tarefa. Ótimo. Tá. Dúvidas, por favor, me procurem no WhatsApp, no e-mail. Para mim é muito mais fácil, muito mais rápido. Tá bom. Tá certo? Sim. Tá certo. Obrigada, professor. De nada, que isso. Estou à disposição de vocês. O que vocês precisarem, podem me procurar. E, já que ninguém quer cantar, eu mando um beijo e um abraço para vocês. Para você também. Uma boa semana, viu, professor? Boa noite, professor. Semana que vem. Até semana que vem. Até Boa amanhã. noite, professor. Foi um prazer conhecer. Boa noite. Boa noite, professor. Meu. Seja muito bem-vindo na turma, viu, professor? Boa noite. Muito obrigado. Eu já Boa vi noite, que